Grupo Virtual de Estudo Espírita Beth Forpô. Hoje é quarta-feira, 5 de abril de 2025. Estudando o Livro dos Médiuns, hoje estaremos no livro Práticas sobre as Manifestações Espíritas, introdução deste livro. Hoje são a terceira aula. A introdução do Livro dos Espíritos eu não coloquei porque ela é longa e todos nós já estudamos, tá? Então vamos direto para o texto em discussão. Então a fonte complementar da introdução do Livro dos Médiuns vai ser a introdução do livro Práticas sobre as Manifestações Espíritas. Fonte complementar de introdução, o Livro dos Espíritos, Práticas sobre as Manifestações Espíritas, introdução. Muitas pessoas nos pediram-lhes indicassemos as condições que devem ser preenchidas, bem com a maneira de se conduzirem a fim de ser médium. A solução desse problema é mais complexa do que parece à primeira vista, por isso que repousa sobre conhecimento preliminares de certa extensão. Para fazer experiências de física ou de química, é preciso de saída, conhecer física e química. As respostas que demos àquelas pessoas não podiam abarcar um desenvolvimento incompatível com os limites de uma correspondência epistolar. Por outro lado, não havia tempo material para responder a todos os pedidos. Assim, determinamo-nos a aplicar essas instruções necessariamente mais completas do que tudo quanto pudéssemos escrever diretamente. Entretanto, equivocar-se-ia quem pretendesse encontrar nesta obra uma receita universal infalível para a formação de médiuns, posto cada um encerre em si o germe das qualidades necessárias para o ser. Essas mesmas qualidades existem em graus muito diversos, e seu desenvolvimento é função de causas cujo nascimento independe da pessoa. As regras da poesia, da pintura e da música não transformam em poetas, pintores ou músicos aqueles que têm um gênio. Elas apenas orientam no emprego das faculdades naturais. Dá-se o mesmo no nosso trabalho. Seu objetivo é indicar os meios de desenvolver a faculdade mediatriz, tanto quanto o permitam as disposições de cada um e, sobretudo, dirigir o seu emprego de maneira útil, desde que exista a faculdade. Mas não é esse o objetivo único a que nos propomos. Ao lado dos médiuns, propriamente ditos, há uma multidão aumentada diariamente de pessoas que se ocupam de manifestações espíritas. Guiá-las em suas observações, assinalar os escolhos que necessariamente podem e devem encontrar em assunto tão novo, iniciá-las na maneira de tratar com os espíritos, indicar-lhes os meios para obter boas comunicações, tal é o círculo que devemos abarcar, sob pena de fazermos obra incompleta. Assim, não será para surpreender o encontro em nosso trabalho de ensinamentos que, à primeira vista, poderiam parecer estranhos. A experiência mostrará a sua utilidade. Depois de o haver estudado cuidadosamente, compreender-se-ão melhor os fatos que se houverem testemunhado. A linguagem de certos espíritos parecerá menos estranhas.
Como instrução prática, este trabalho não se dirige exclusivamente aos médiuns, mas a todos quantos pretendam ver e observar os fenômenos espíritas. A ciência espírita repousa necessariamente sobre a existência dos espíritos e sua intervenção no mundo corpóreo. É hoje um fato consumado para tanta gente que a sua demonstração se torna supérflua. Como nosso objetivo é orientar as pessoas desejosas de ocupar-se com as manifestações, imaginamos-las suficientemente edificadas sobre esse ponto, bem como sobre as verdades fundamentais dele decorrentes. Inútil, pois, é entrar em explicações a seu respeito. Por isso, não os discutiremos, nem procuraremos estabelecer controvérsia ou refutar objeções. Dirigimos-nos apenas às pessoas convictas ou predispostas de dar boa fé ou que tal pretendem. Aqueles que tudo devem ainda aprender aqui não encontrarão certas demonstrações que desejariam encontrar de vez que consideramos o ponto de partida incontrovertido. Ao que contestam este ponto, diremos: vejam e observem, quando se apresentarem as oportunidades. Se, a despeito dos fatos e dos raciocínios, vocês ainda persistirem na incredulidade, consideraríamos perdido o tempo que aplicássemos em tirar vocês de um erro no qual vocês se comprazem certamente. Respeitamos a opinião de vocês, então respeite a nossa, e tudo quanto pedimos. Iniciaremos estas instruções expondo os princípios gerais da doutrina, conquanto possa parecer mais racional começar pela prática. Parece-nos que aqui não é o caso. Há uma convicção moral que só o raciocínio poderá dar. Aqueles, pois, que tiveram adquirido as primeiras noções pelo estudo da teoria, compreenderão melhor a necessidade de certos preceitos recomendados na prática e assumirão disposições mais favoráveis. Trazendo os indecisos ao terreno da realidade, esperamos destruir os preconceitos que possam prejudicar o resultado que se tem em mira, poupar ensaios inúteis, porque mal dirigidos ou dirigidos para o impossível, enfim, combater as ideias supersticiosas que sempre se originam nas noções falsas ou incompletas das coisas. As manifestações espíritas são a fonte de uma porção de ideias novas, que não encontram representação na linguagem comum. Foram expressas por analogia como acontece na infância de todas as ciências. Daí a ambiguidade de vocábulos inesgotáveis, fonte de discussão. Com vocábulos claramente definidos em um nome de cada coisa, compreendemos-nos mais facilmente. Então, a discussão versará sobre o fundo e não sobre a forma, visando alcançar tal objetivo e fazer ordem nas ideias novas e ainda confusas. Damos inicialmente uma lista dos nomes que, direta ou indiretamente, se ligam à doutrina, com explicações completas, mais sucintas, para fixar as ideias. Como todas as ciências, deve o Espiritismo ter o seu vocabulário. Para se compreender uma ciência, é preciso, de saída, compreender a linguagem. Eis a primeira coisa que recomendamos aos que querem fazer do Espiritismo um estudo sério,
seja qual for a sua ulterior opinião pessoal sobre os vários pontos da doutrina. Poderão discuti-los com conhecimento de causa. A forma alfabética permitirá, além disso, recorrer mais facilmente às definições e aos ensinamentos que são como que chaves da abobada do edifício e que servirão para refutar, em poucas palavras, certas críticas e evitar uma porção de questões. A especialidade do objetivo que nos propomos indica naturais limites a esta obra, tocando em todos os pontos da metafísica, da moral e até, pode dizer-se, na maioria dos conhecimentos humanos. A ciência espírita não se acha num quadro tão limitado que nos permitisse abordar todas as questões e discutir todas as objeções. Para desenvolvimentos complementares, pois remetemos o leitor o Livro dos Espíritos e a Revista Espírita. No primeiro, encontra-se uma exposição completa e metódica da doutrina tal qual foi ditada pelos próprios espíritos. Na segunda, além do relato e da apresentação dos fatos, uma variedade de assuntos que só uma publicação periódica pode comportar. A coleção dessa revista formará um repertório completíssimo sobre a matéria, do tríplice ponto de vista histórico, dogmático e crítico. E aí, gente? O que vocês acham do texto? Bem explicado. Agora vamos ver se nós entendemos direitinho. Tem uma parte do texto que diz, né, que não adianta a gente tentar explicar para aquelas pessoas que realmente não querem, né? Realmente. E tem essa parte do texto que diz que aquela pessoa que está interessada em adquirir esse conhecimento, pelo menos para ela poder dizer o que ela acha através desse conhecimento, né? Porque a gente não pode falar, eu não quero saber de nada, julgar sem saber o que é. Então, o texto está dizendo para aquelas pessoas que têm boa fé, que têm interesse de saber o que significa e o que a doutrina explica através da mediunidade, né? Isso. E um outro ponto que eu vejo tão importante quanto esse que você colocou, que é quando as pessoas falam, mas os espíritos dizem que não tem problema do como a gente fala, o negócio é a gente entender. E Kardec vem mostrar que é o contrário, que para uma ciência ela precisa de palavras certas, a qual nós vamos dizer, né, sobre aquela ciência com palavras que vão dizer o que quer, qual é o nosso pensamento em si. Né? Então, foge essa estrutura. Claro que muitas vezes a gente fala uma coisa para nosso entendimento. Dá para chegar ao entendimento? Dá. Mas em ciência é preciso realmente eu tenha conhecimento das palavras. E se nós somos estudantes desta ciência, devemos utilizar as palavras desta ciência. E se a gente não entende, tem que perguntar, né, para a pessoa que tem o conhecimento. Isso. Né? Tá? Porque a gente pode ler e às vezes a gente no mesmo a gente vai procurar lá saber que palavra é essa, que significado tem. Porque se é uma palavra na base da ciência, então se a gente não tem esse conhecimento, a gente vai procurar ver o que significa, Isso. né, para poder continuar lendo, né? Mesmo eu, por exemplo, tenho muita coisa anotada no livro com lápis, porque tem coisa que foge do meu conhecimento, né? Realmente. Porque muitas palavras que é do século XVIII, XIX, são palavras que nós não utilizamos mais, ou damos um outro sentido àquela palavra. Sim. Tá? Então, nós temos de ver isso também. Agora, as palavras que Kardec utiliza também,
consciência, ele começou a fazer um vocabulário. A gente encontra no Livro dos Médiuns, no final do Livro dos Médiuns, a gente encontra o vocabulário. Sim. Mas ainda tem outras palavras que ele não completou o vocabulário. Tá? Então, a gente tem ainda trabalhando sobre isso, né? O Paulo Henrique Figueiredo, ele está trabalhando em cima disso também, tá? Para apresentar um livro, um vocabulário espírita, né, completo. Que é quando a gente fala assim, vícios. Para nós, né, a maioria, os vícios são os vícios materiais. Mas a Fumar, forma de falar, beber, né? se drogar, né? Mas na época de Kardec, vícios são todos aqueles em questão moral. Orgulho e vaidade são vícios. Sim, Né? também é um vício moral, como você falou, não é um vício material que você toma. Isso, porque esse vício material, atrás dele tem um suporte, que é um vício Claro, moral. A claro. moral, né? Então, a gente tem de entender isso. E a gente que estuda, a gente tem mais peso, porque quem não conhece ainda está inconsciente, né? Sim, Mas a gente que estuda tem mais responsabilidade. sim. Mas é comigo e comigo mesmo, É, né? Eu não tenho de cobrar nada de ninguém. Eu não tenho de apontar o dedo para ninguém. É comigo mesmo. Boa tarde, estudantes da obra fundamental da doutrina dos espíritos, o Livro dos Médiuns. Estudaremos hoje as práticas sobre as manifestações espíritas. Veremos que este documento oferece orientações valiosas sobre como se tornar um médium, destacando a importância do conhecimento prévio e do desenvolvimento das qualidades naturais que cada um possui. Lembre-se de que não existe uma receita mágica, mas sim um caminho de aprendizado e autodescoberta. 1. Qual é o público-alvo principal do trabalho apresentado no Livro dos Médiuns? Eu acho importante aí nessa pergunta, o público-alvo é aqueles que já têm já a faculdade, né? Que precisa colocar, botar esclarecimento, estudar para cumprir a coisa. Ele tem a faculdade. Quer dizer, se ele estudar, vai ser um outro caminho, a facilidade. Agora, se não estudar, como é que ele vai desempenhar? Muitas vezes uma boa faculdade, eu conheço muitos, mas se não estudar, como é que ele vai lidar com ela? Qual é o objetivo? Eu acho importante o livro dos médios, que até para coordenar uma casa espírita, Kardec teve um cuidado. Lá nos 2 capítulos finais, 29, 30, acho que é 29, 30 ou 30, 31, negócio que fala da sociedade, o regulamento. Eu achei muito interessante que até nisso, tanto os espíritos que trabalham com Kardec como o próprio Kardec, por exemplo, já preocupou na segunda obra da codificação como movimentar a casa espírita, o movimento espírita, né? Para ter um trabalho seguro e que tenha bom êxito. É importantíssimo mesmo, mas tem que estudar, porque hoje a nova geração, eu estou fazendo parte dela, já está vendo interesse, mas na época que eu comecei, a velha geração não gostava de jeito nenhum. Então falava, não, pai, isso aí o meu guia resolve. Zé Raul, rapaz, deu uma lição em cima disso. O guia resolve o que pertence a ele, mas o que pertence a nós, ele não resolve, não. Nós é que temos que resolver. O público-alvo principal do trabalho apresentado no O Livro dos Médiuns é composto por pessoas que desejam ver e observar os fenômenos espíritas, incluindo tanto médiuns quanto aqueles que estão interessados nas manifestações espíritas, de maneira geral. O autor menciona que o texto não se dirige exclusivamente aos médiuns, mas a todos que têm interesse em se envolver com as manifestações espíritas. Além disso, o autor se dirige especialmente a pessoas que já estão convictas ou
predisposta a acreditar na existência dos espíritos e em sua intervenção no mundo corpóreo. O objetivo é orientar essas pessoas em suas observações e experiências, preparando-as para interações com os espíritos de forma útil e consciente. Portanto, o trabalho é voltado para um público que busca um entendimento mais profundo e prático da doutrina espírita. Então, aí o que ele quer dizer? Eu já ouvi esses dias um palestrante até dizer, nem todo mundo é médium. Talvez assim, acho que ele quis dizer nem todo mundo é médium, porque tem pessoas que realmente vai no centro e tudo não se manifesta, ele não, né, não se manifesta em nada. Ele às vezes frequenta um centro, mas não se manifesta. Então, então todo mundo é médium, todo mundo fala, todo mundo é médium. Então, nesse caso aí, ele está querendo dizer que todas as pessoas, é importante estudar, né, sobre o livro dos Espíritas e tudo, para você começar a entender um pouco do lado os espíritos de verdade queriam dizer. Se você é médium, você não pode, se você vai para um centro para desenvolver e tudo, para fazer esse trabalho aí, em primeiro lugar, você já acredita que o espírito existe, porque senão você não ia, né? Em segundo lugar, você tem que ter consciência e tem que respeitar. Tem que respeitar. Uma coisa eu vi lá atrás. E agora? Vira para mim, faz favor. Passa a página. É ruim quando a gente não lê. Faz favor, mano, passa a página aqui atrás. Volta. Aí. Aqui, além disso, o autor se dirige especialmente a pessoas que já estão convictas e predispostas, quer dizer, quem quer realmente e quem tem consciência. Mas não quer dizer que a pessoa, por exemplo, que não recebe, às vezes é médio e às vezes não, ele não recebe, mas não quer, né? Isso aí eu ouvi dizer, nem todo mundo é médio, mas outros já dizem, todo mundo é médio. Então, Por exemplo, vamos dar um entendimento nisso, Zé. Todos nós somos médiums. Por quê? Estamos, de alguma forma, dando a oportunidade dos espíritos agirem sobre nós. Mas, para ser médio na palavra em si, eu tenho que dar passividade a essa mediunidade. É isso que eu quero dizer. É isso que eu quero dizer. Nem todo mundo chega à mediunidade, desenvolver. Às vezes entra até para desenvolver, mas não manifesta nada. Por quê? Isso. Ele pode estar ali, mas não manifesta. Ele não tem essa ligação, esse elo, né? Na minha família, por exemplo, de vários irmãos, uns nada e outros demais, como diz o outro, né? Então, a gente vê essa diferença. Mais ou menos isso aí que eu entendi. Eu tenho que estudar direito, porque eu... Porque pode sentir aquele arrepio, outros sentem o cheiro, outros ouvem barulho, mas em si não é uma coisa contínua. É uma vez outra não. Agora, o médium, ele dá continuidade à sua mediunidade. Se ele escreve a todo momento que ele parar para fazer aquele trabalho, ele está apto a fazer. Se ele dá passividade ao fazer a psicofonia, da mesma forma. Se ele é clarovidente, ele vê, ouve, né? Clareaudiente, em si. Então, todas as mediunidades, quando ele pode exercer ela continuamente, esse é considerado um médium total. Agora, somos médios dessa forma, né? Presinto que ao meu lado tem alguém. Um cheiro estranho me diz que algo está ocorrendo. Em si, temos vários meios de dizer que essa mediunidade existe, porém ela não é contínua. Uma vez eu assisto, outras passo por despercebido. Agora, ao médium, ele é comum.
ela é 24 horas médium. E por isso que ele tem que ter a educação para não extrapolar essa mediunidade. E saber a hora e o tempo necessário, quando ele pode realmente fazer isso ou não. Dois. Quais são as condições necessárias para se tornar um médium, segundo o texto? É isso que nós estamos fazendo, né? Quais condições necessárias para se tornar um médium, segundo? É estudar. Você, quando estudar, você vai ficar, é igual você vai, por exemplo, você vai fazer, como é que você vai desempenhar uma engenharia se você não entende nada de engenheiro? Você vai desempenhar uma obra aí, se você não entende nada de obra. Então, a base que eu vejo é com aquilo que nós, digo você, como nosso modelo nessa parte, na orientação, de estudar. Tem para tudo, você tem que estudar. Se você não estudar, como é que você vai conhecer? E quanto você mais estuda, mais aprende, mais se aperfeiçoa, porque o próprio trabalho vai nos ensinando a aperfeiçoar com a ajuda do estudo, né? Isso mesmo. Segundo o texto, as condições necessárias para se tornar um médium incluem qualidades naturais, desenvolvimento das faculdades, conhecimento prévio, orientação e direção. Então, são essas 4 que nós iremos trabalhar. Qualidades naturais. Cada pessoa possui em si o germe das qualidades necessárias para ser médium, mas essas qualidades existem em graus diversos. Já tratou aí agora há pouco, né? Que todo mundo pode ser médium, mas uns já têm essa faculdade com mais possibilidade de fazer essa comunicação com os espíritos. Por isso que são em graus diversos. Isso mesmo. Desenvolvimento das faculdades. O desenvolvimento faculdade mediatriz depende de causas que não estão sob o controle da pessoa, assim como as regras das artes não transformam alguém em artista sem o talento natural. Quer dizer, são causas que tem que ver também com a parte orgânica. É isso? Vamos lá. Tá? O desenvolvimento da faculdade mediatriz, né? Ela media esse intercâmbio, depende de causas que não estão sob o controle nosso. Assim como as regras das artes não transformam alguém em artista sem o talento natural. O desenvolvimento da mediunidade, ela não é apenas no momento. Tá? Nessa existência eu vou vir como médium. Não. É um desenvolvimento gradual, moral, tá? Que vamos dar essas condições. Tá. Tá? A faculdade, ela é orgânica. Ela é orgânica. Sim, mas para atuar essa faculdade orgânica, eu preciso de qualidades não orgânicas. Sim, que seria a moral. Sim. Entre aspas, tá? Entre aspas, né? Porque a gente sabe que muitos também são médios e não têm uma moral. Sim. Tá? Então, ela tem algo, e tem esse germe que eu ainda não identifiquei. Tá? Que germe é esse que a mediunidade precisa? Tá? Não é só as apatitas no cérebro lá. Tá? Mas preciso de algo mais. Porque nós sabemos que, por várias experiências no mundo aí, médiums que só fizeram
pelo seu próprio interesse, não pelo interesse da humanidade. Desde que a civilização registra, nós temos aí as pitonísias e outros. Então, digamos assim, tem essa capacidade, que também a orgânica, ela entra nesse contexto, mas mesmo que ele não tenha essa capacidade, digamos assim, ele não tem essa moral, seria uma forma dos espíritos se manifestarem através desse instrumento, Sim, para eles poderem terem voz e se manifestarem, né? No caso, tem médiuns que também tiveram uma condição moral, mas em exato momento eles, digamos assim, tiveram um lapso, né? é porque nem todos os espíritos, né, vão dar passividade para todos os médiuns, Claro. tá? Porque falta uma qualidade de um médium para o outro. Ah, o Zé Grosso, ele vai dar passividade, ele vai dar comunicação a todos os médios? Não. Não. Por quê? Porque nem todos os médios têm a mesma qualidade, que faz com que esse espírito, né, se alinhe à faixa vibratória para dar comunicação. Tem essa condição, entendi. Isso, tá? Então a gente tem essa situação. Eu tinha pensado o seguinte, que quando eu li esse pedacinho aqui, assim como as regras das artes não transformam alguém em artista sem o talento natural. Quando você entra para estudar música, você tem que começar, mesmo que você goste, você talvez não tenha aquele talento, mas você tem aquela coisa, aquele impulso. Aí você vai para estudar. Então, você começa do beabá. Então, quer dizer, é um processo, né? Esse processo que você tem para estudar música, você vai ganhando pouco a pouco espaço e vai sabendo de tudo das notas, vai sabendo que é isso, é aquilo. Então, assim mesmo, seria você entrar para estudar, para entrar, vamos supor, no centro, eu vou dizer, que é o local correto. Você vai para desenvolver esse lado, então você vai ter que ter acesso a tudo, como no caso estudar, que vocês falaram, a saber os tipos de mediunidade, para aquilo você mais ou menos perceber o que vai acontecer contigo ou não. Então, quer dizer, esse processo, pouco a pouco, né, você tem um talento natural, e ele vai desenvolvendo, vai crescendo pouco a pouco. Eu pensei nesse sentido. Sim, porque ela é muito espessa, né? A mediunidade é um leque enorme. Eu ouço barulho, sou médio de efeitos físicos, né? Então, de mim sai ectoplasmia para os efeitos físicos, mas falar, né, da passividade, ele falar por mim, nunca ocorreu. Ouvir vozes, nunca ocorreu. Ocorre o quê? Barulhos, passos, isso eu já assisti, já comentei e as pessoas falaram, não, eu também ouvi. Então, dá a resposta. Mas os demais, nada. Né? Até um espírito falou, aprenda a distinguir as energias nossas. Ó, desse lado de cá está eu. Pega a mão do médium. Do outro lado está o outro espírito. Pega a mão do médium, vê se você sente. Não sinto nada. Então, não é tão fácil assim. Mas é importante você ter o conhecimento. Com conhecimento, você começa a ter uma diferenciação dentro do contexto ali. Você conhecendo, você já mostra algo diferente. Eu fiz um curso na USERJ. A USERJ não tinha trabalho mediúnico. Aí, com um companheiro de Niterói, naquela época começou o Gerson a se integrando, já ia aproximando do grupo de Niterói, né? Então, tinha um companheiro que foi, aí fundaram o departamento mediúnico
da UZE. Aí esse companheiro, é o Tavares Gouveia, esqueci o nome dele agora, ele criou um roteiro para trabalho mediúnico. E eu tenho esse roteiro, tem cento e tantas páginas. E nesse roteiro, ele colocou uma coisa chamada caguete mediúnico. Ele já deve saber o que é, né? É aquelas manias, aquelas coisas que não contém, né? Aqui na nossa casa, ó, a mesa mediúnica, eles falam, mesa mediúnica, não existe mesa mediúnica. A mesa da sala mediúnica. Zé Raul Teixeira de Valdo Franco, eles dão uma explicação muito boa, porque um que me orientou muito, sempre me ajudou e continua, é o nosso querido Toninho, muito amigo nosso, né? Ele tem uma experiência muito grande em mediunidade. Então, o nome da mesa na casa que eu frequento era Madeiro Sagrado. Ele já imaginou como é que são as coisas, né? Naquela época era assim mesmo. Médio não estudava, tinha lá os caguetes, né? Mas, graças a Deus, com estudo, com esforço, nosso companheiro Joaquim, muito esforçado, né? E depois entrei também com a mesma, isso que vocês já estão me conhecendo, o João já me conhece há bastante tempo, mas deu à disposição de aprender o que é certo, o que não é. Médio de comunicação, né? Lá tinha negócio de médio de transporte. Hoje não vai poder ter visita no lago que não tem médio de transporte. Eu expliquei, não é médio de transporte, é médio de comunicação. Médio de transporte é médio que transporta objetos de uma sala para outra. A gente já vimos disso, já estudamos também, né? Já apreciamos o médico que tem essa faculdade. Então, algumas coisas nessa nova geração, a gente vai acabando com esses tabus, com esses caguetes, vai trazendo a mediunidade para integrar, que a doutrina espírita nos esclarece, né? É o nosso objetivo. Ok, obrigado. Então, vamos para a terceira aqui. Mas quando a gente Agora entra assim, quando eu entrei assim, sabe? Quando eu entrei assim, meia perdida, sem saber nada, é horrível, sabe? Você fica boiando. Não tem Nós como, ainda né? vamos ter que estudar muito, porque a gente não tem conhecimento ainda das coisas que estão aqui no livro. O livro é riquíssimo de orientação, de como vai ser o médium, o perigo, as coisas que podem acontecer. Está tudo aqui, só que a gente ainda não chegou lá. Quer dizer, nós iniciamos agora, assim, num panorama. A gente não tem que ter conhecimento se ainda não estudou. E realmente a gente tem muita coisa aqui. Exato. E eu estava olhando o livro O também. Mano falou que acabou a energia elétrica lá. Ah, sim. E eu estava olhando aqui como é que se diz, o livro do médium, eu estava olhando, não está batendo, eu vou até falar com o Mano, o livro que eu tenho com que ele está botando, então não tem como eu estudar. Você está entendendo? Eu não sei se esse livro é alguma edição nova, alguma coisa. O meu não, o meu que eu tenho aqui, eu não sei, eu tenho que ver direitinho, porque está me trazendo dificuldade. Hoje eu tentei buscar isso e eu achei totalmente diferente. Eu tenho o livro dos médios em português e em espanhol. O fato é que a gente está falando no linguagem mais de hoje também, né? É o que Sim, nós começamos a falar lá no começo, então é né? isso que eu tenho que ver com ele, um livro, ver se ele passa para mim, porque eu não estou conseguindo acompanhar. Então, hoje eu busquei, eu tentei bater aonde que ele botou ali, mas não batia de Sim, mas jeito tem nenhum. que ler na parte que a gente entrou, ele não botou, ele não colocou a introdução do livro dos médios, porque está no livro dos médios. Eu sei, está no livro dos médios, só que eu preciso saber para poder. Eu não sei até onde que ele começou, eu estou meio perdida, eu não sei. Que eu li ali, não dá, não entende, eu não sei até onde parou nem nada. Aí eu falei, o que é que eu vou fazer?
E agora, se lá acabou a luz, nós vamos ter que fazer o quê? Parar Agora acabou a luz, ficamos nós no mesmo, né? Ô, Zé, essa introdução são 2 páginas aqui, né? Deve ser igual o seu. A introdução do seu, você tem o livro dos médios aí, não tem? Eu tenho o livro dos médios, mas eu tenho no tablet, eu não tenho o livro aqui em mão. Mas realmente, nessa introdução, não dá muita visão do que ele está perguntando, não. Por isso que eu falo com ele, coloca a sua resposta que nós vamos, com o entendimento que a gente já possui, a gente concorda aí com muita coisa. Agora, a primeira parte é que ainda vai começar. Aí, talvez nós vamos... Então, é a parte que pergunta se há espíritos, né? Pois é, mas essa ele ainda não chegou. Ele não chegou. Mas a introdução que eu tenho não bate com o que ele tem. Mas a nossa também não bate. Parece que ele deu um documento para a gente abrir no seu... Eu vi hoje esse documento, mas quando eu vi aquilo ali, estava no meu celular, e eu falei assim, eu vou tentar passar para o tablet para poder ler. Eu não consegui, o tablet não aceitou o meu e-mail, porque o que eu tenho é mais velho. E aí eu não pude abrir. E aí, o que passa? Como eu não pude abrir, eu falei, eu vou no livro dos médios para ver que parágrafo é esse. Eu busquei e não encontrei. Aí eu falei, vou deixar para lá, que eu tenho a garota ainda para atender e tudo, um monte de coisa, vou deixar para lá, e deixei. E o que nós fazemos agora? A gente sai? Eu acho que a gente vai ter que encerrar, né? Porque sem ele a gente não vai poder continuar, porque ele que tem tudo. E quando der mais ou menos um pouquinho, a gente pergunta se já voltou, porque Ele vai que, ter não, eu acho que ele avisa a gente quando voltar, né? Dependendo da hora, a gente não sabe quanto tempo vai ficar lá sem luz, né? Gente, até amanhã. Estava muito bom o estudo e a gente teve que parar, né? Infelizmente. Amanhã nós estamos de novo. Falamos novamente. A internet tem dessas Até coisas. amanhã. Até amanhã. Tchau. 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 Deus meu.